Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui hoje iniciando o nosso segundo podcast, Caminho Livre. Estamos muito agradecidos por estar aqui hoje na companhia da nossa convidada muito especial, doutora Priscila. Eu fiquei muito feliz, viu, doutora, por você estar aqui conosco. E também o Geraldo, meu esposo, né? Meu companheiro aqui, É né? verdade. Dando força aqui para mim, que estou aqui nesse humilde Quantos trabalho, né? Quantos anos? 37 anos 37 juntos e anos. agora no podcast também Também juntos, né? juntos, com É a nossa certeza. estrada, né? E eu sempre digo que me perguntam muitas vezes, né, como que nasceu esse projeto do podcast, da gente poder estar explanando, discutindo, falando, discutindo o que eu digo é abordando, né? A palavra discutir é abordar, explanar certos assuntos importantes que não dá para deixar engavetado, a gente tem que realmente trazer isso em exposição, para a gente tentar aí alcançar grandes mudanças, né, do que vem ocorrendo nessas questões de erros médicos, que envolve a imperícia, a imprudência, a negligência e tantas outras coisas. Tantas outras situações bastante sérias que acometem vidas de pacientes. Não é mesmo? É Pacientes esses verdade. que sofrem sérias consequências devido a esses erros. Então, a gente precisa da nossa história, né, Geraldo? É verdade. Realmente, essa essência dessa história tão difícil e tão devastadora que a gente tem vivido, extrair algo e esse programa nasce dessa urgência. É verdade. Não é É o mesmo? que aconteceu, né? É um motivo, um combustível para a gente estar aqui Verdade. nesse programa hoje, né? É, E o outro passado também. Esse é o nosso segundo podcast, que a gente quer falar sobre esse assunto e explanar melhor esse assunto. verdade. Porque quando a gente foi para a televisão, é muito rápido. As Então a gente não matérias, né? consegue falar. É, Né? Às vezes você fala alguma coisa, sempre tem um corte, alguma coisa assim, então a gente não conseguiu explicar. Agora, nesse podcast, né, Márcia? isso. Nós vamos falar tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, É. né? E que vai acontecer daqui para frente também. Sim, Não dá é verdade? andamento nisso tudo, né? Isso é É verdade. importante, né? Teve um processo muito difícil, né? Pelo qual nós passamos de início e ainda temos passado. Para você que está nos assistindo e talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre o caso do Geraldo, eu só vou dar aqui uma pincelada muito rápida, né? Acho necessário só para você se inteirar sobre o ocorrido. Meu marido, no ano de 2023, ele recebeu, através do seu primeiro transplante, aguardado por longos anos, por mais de uma década aí, né? E quase 13 anos de espera, realmente. E o órgão que veio para o meu esposo, ele veio com câncer maligno metastático. Ou seja, isso foi comprovado através do exame DNA que este câncer era da doadora. Infelizmente, este câncer era dessa doadora e acabou sendo transplantado, né? Eu acredito que um órgão que era para ter sido descartado, É verdade. ele acabou sendo transplantado, né? Uma situação bastante séria, muito grave tudo isso. Meu marido ficou há um tempo de exposição, obviamente com essa doença, né, dentro do corpo dele. Hoje ele enfrenta uma metástase no pulmão, né, devido a essa contaminação que ocorreu no ano de 2023 através desse órgão. E o ano de 2024 também teve que passar por um retransplante, né, Geraldo, para tirar este órgão e ser ali transplantado um novo órgão. Então, um processo assim, claro, isso é muito resumido, tem outros vídeos nossos que a gente explana bem essa situação, contando mais em detalhes. Mais detalhes, né? é Nós verdade. vamos também estar pondo esse vídeo no nosso canal, para você que não assistiu ainda, poder estar se inteirando, né, desses casos, para mim, gravíssimos, e assim, é horrível falar sobre isso, né? A gente não gostaria nem de estar abordando isso, mas também se faz necessário abordar sobre isso, não é mesmo? Para a gente realmente conquistar alguma coisa frente a uma dor tão grande do Geraldo e também de outros pacientes, né, que possam estar passando talvez pelo mesmo caso ou algo semelhante e que nós possamos de alguma maneira unirmos forças, né, para juntos a gente tentar conquistar mudanças frente a essa situação, às vezes, que se torna caótica, né, no nosso país. É uma verdade
Isso não dá para desmerecer, que é verdade. uma verdade, está acontecendo isso, infelizmente. Meu marido está aqui, ele é prova disso, né, que um erro aconteceu. Então, a gente não pode deixar com que isso fique para lá, fique no esquecimento. Então, Márcia, tem aqueles detalhes também que a gente já falou, mas é bom voltar a repetir sobre aquele assunto que você sempre fala, Sim. das estatísticas. Sim. Nós falamos até no outro programa. Sim, as estatísticas são assustadoras, vê né? se você consegue achar. Aqui, só para compartilhar aqui com as pessoas que estão, né, nos assistindo, no Brasil, no ano 2024, foram registrados 506%, desculpa, em relação ao ano anterior, ou seja, de erros médicos. Olha que situação, né? Relacionadas a erros médicos no ano 2024, essa estatística nos aponta, né, um aumento de 506%. Então, é algo muito sério isso. 506% de aumento. Gente, é muita gente realmente sofrendo por isso. E trazendo consequências sérias na vida desses pacientes. É verdade. Consequências essa que a gente quer realmente agora conversar aqui com a doutora Priscila, né, que ela possa nos ajudar aqui, explanar bem isso, dessas consequências, que esses erros médicos que envolvem imprudência, negligência, né, na vida desses pacientes. Doutora Priscila, queria iniciar com você dizendo para você, né, se você poderia nos relatar, nos descrever algumas consequências que um paciente pode sofrer diante de um erro tão sério como este do Geraldo ou outros semelhantes. Bom, primeiro que o erro que aconteceu com ele, embora ele tenha passado por um retransplante, a consequência desse erro ele vai carregar para o resto da vida. Ele tem metástase de pulmão e faz tratamento, tudo, e é algo que ele vai carregar para a vida inteira. Então, é assim, quando a gente tem um erro médico, claro, ele é um paciente humano, eu sou médica veterinária, mas erro é erro, paciente é paciente, a gente tem amor, né, pelos nossos pacientes, seja um médico humano pelo paciente dele e a gente pelo nosso animalzinho que está lá cuidando. Um erro, às vezes, traz consequências irreparáveis. Uma das consequências pode ser o óbito do paciente, e o outro, ele carregar uma doença por resto da vida, quer dizer, ele não tinha isso antes. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente sempre se colocar no lugar de quem a gente está tratando, no lugar do outro, e pensar nisso. Um erro meu, seja, claro, sem querer, né? Sim. Mas é um erro, mesmo sendo sem querer, mesmo que se tome cuidado, aconteceu. Mas errar numa área dessa, errar na área da saúde, errar com uma pessoa, às vezes impactar a vida dela para sempre. Não é, vamos retransplantar e acabou o problema. Sim. Não foi? Sim. Que bom. Teria sido bom se fosse só isso, né? Se tivesse dado tempo, exatamente. Opa, a gente viu o problema, vamos resolver e acabou. Mas, infelizmente, no caso dele, e talvez de outras pessoas, tenha sido assim. Um erro que vai carregar para o resto da vida. Sim. Até uma colocação tua também, numa conversa nossa, me chamou bastante atenção, né? Porque o Geraldo, até então, ele era um paciente do transplante. Né, doutora Priscila? Ele era um paciente do transplante. E continuaria sendo um paciente do transplante, né? Se isso não tivesse ocorrido. E agora ele se torna um paciente também da oncologia. Então, outro dia eu fiquei pensando exatamente isso. Até se você levar isso até para as questões financeiras que envolve a questão do SUS, isso mesmo. Você percebe, doutora? Eu pensei nisso. Eu falei, puxa vida, né? Um paciente, ele é um paciente do transplante. E agora, por erro, né, por conta dessa situação que foi acometida contra ele, através dessa contaminação deste órgão, o torna um paciente da oncologia e o leva para esse setor também. Né? Então, será também isso até mais custos também para o próprio sistema público de saúde. Então, eu fiquei assim, falei, gente, a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Por isso que a gente realmente tem que trabalhar, né? Agora... eu sempre digo isso, sabe, doutora, uma coisa que eu tenho, assim, no meu coração. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso, e talvez eu ainda não tenha falado isso no programa anterior, mas aqui eu quero relatar. Que existem os bons profissionais que trabalham realmente com excelência, que cumprem muito bem o seu papel,
são éticos, são responsáveis, né, sobre aquilo que exercem diante da sua profissão. Mas, ao contrário disso, também é verdade. Existem os não bons profissionais, existem aqueles que não são éticos, que não são responsáveis diante desta profissão que eu falo por mim, Márcia, é uma profissão muito nobre. Ser um médico, né, ser um profissional da área da saúde, não só o médico em si, mas a todos que trabalham, né, na área da saúde, é uma profissão muito nobre, porque você lida diretamente com o teu semelhante. Com a saúde, é a responsabilidade em lidar com a saúde destes, né, que são os pacientes. Então, acho que vale a gente refletir sobre isso, né, realmente vale enfatizar nisso. O caso do Geraldo, hoje ele é um paciente do transplante e agora da oncologia. Eu estou errada, doutora? Por favor. O que era um problema, nossa, de repente dobrou, né? Era para ser só um paciente do transplante e já é um paciente delicado, não é um paciente que vai viver a vida normal como um paciente sem o transplante. Exatamente. Existe uma rotina, existe um cuidado com uma medicação, um acompanhamento, né? Assim, não é simplesmente você tira um órgão de uma pessoa e coloca em outra e o seu corpo vai aceitar e dá tudo certo. Então, o paciente do transplante, ele já tem suas implicações. Aí virou um paciente oncológico também. Também, exatamente. Né? Vai lidar com uma coisa tão agressiva que é o processo de quimioterapia. Não só agressiva fisicamente, mas emocionalmente. Muito acho forte. Assim, eu acho engraçado porque a gente sempre fala para o cliente, quando um animal vai fazer uma quimioterapia, a pessoa se assusta com os efeitos e a gente já fala, não é igual ser humano. Até porque o animal, ele não tem a consciência do que ele está passando. Nossa, né? forte. Como foi o caso da gatinha que a gente estava comentando. Forte. Ela não tem a consciência do que ela está vivendo. Para ela, a vida seguiu normal. A gente, como ser humano, tem um impacto emocional muito forte. Quimioterapia, ela é agressiva para o organismo e para o nosso emocional. Exatamente. Entendeu? Você vê ali a pessoa que você ama passando por quimioterapia e passando mal. Porque muitas pessoas têm muito enjoo, têm muita reação. Então, assim, o que era um problema facilmente resolvido, né, seu Geraldo? Um transplante, beleza. De repente, se vê numa outra situação, quem sabe até pior, né? Porque a gente sabe que um paciente oncológico carrega outros problemas. Aquilo pode se espalhar. Sim. Né? A gente Exatamente. torce para que não. Que você trocou e acabou. Perfeito. E acabou. Exato. E órgão não é uma coisa, a pulmão, agora eu vou trocar. Não, não é assim. Não é simples, né? Que bom seria, quem sabe um dia a gente chegue nesse nível. Mas você tirou um problema e acho que foi... eu acompanhei uma parte da espera desse transplante com vocês. Sim, Priscila. E aí, assim, de repente vem um alívio, né? Finalmente chegou a minha vez, eu vou resolver o meu problema. Aí passa um tempo e eu descubro que eu tenho outro. Meu Deus. Tão grave quanto ou pior. Entendeu? É o que a gente... Exatamente. Então, assim, não mexe só com o físico, mexe com o emocional. Né? Toda a parte psicológica. Sim, exatamente. O emocional. É isso que eu acho que essa é uma das consequências... não a mais grave, que se torna a parte clínica, né, que eu digo da saúde física, que é extremamente atingida, mas ao lado é realmente as consequências de ter uma vida emocional devastada. Exatamente. Até você começar a entender o cenário a que você hoje tem que viver daí para frente, ao que lhe é proposto, né? O meu marido não foi proposto um tratamento de cura, mas sim um tratamento para controle da doença. Além disso, ter que conviver com os medos, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Dizer, não, eu sou, né? Ninguém é de aço, né? A gente, as nossas inclinações realmente, nós somos seres até limitados, se for ver, né? Eu acho que só por poder de Deus que nos dá força de avançar. Mas, humanamente falando, a gente tem as nossas limitações, né? E essa parte emocional, ela pega muito mesmo. O que a doutora está falando aqui é bem profundo realmente, porque a gente tem vivido isso, e eu tenho certeza, né, que os pacientes que também vivem essa situação, talvez de formas diferentes, em problemas diferentes, mas é como que a essência é a mesma.
né? Ou seja, é provocado todo esse sofrimento por o erro de alguém, ou de algum departamento, ou de alguém que não fez uma checagem correta, ou de alguém que não teve uma responsabilidade diante de uma cirurgia, né? Então, assim, são N situações que vale a pena a gente estar falando muito sobre isso. Então, Márcia, eu até queria comentar algo Sim. que a gente já até conversou a semana passada. Sim. Do caso do Júlio, né? Sim, o Júlio que esteve aqui conosco verdade. No outro podcast. Também o sofrimento, né, da mãe família, dele. Verdade. Tudo, né? Então... Com certeza. É muito sério tudo isso, com certeza. Doutora Priscila, eu queria aqui também abordar com você uma coisa. Eu acredito assim, que a sociedade, de maneira geral, todos os setores, diante de tudo que está acontecendo, né, como a gente acabou aqui de compartilhar, um crescimento de 506%, gente, é muita coisa realmente. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, as pessoas em si, os pacientes, os profissionais da área da saúde, cada um fazer a sua parte diante dessas situações. Não se isolar como ilha, ou seja, bom, problema na casa do vizinho, bom, eu até sou solidário com ele. Bom dia, olha, tudo vai dar certo, né? Geralmente a gente sempre ouve isso, né? É verdade. É pouco envolvimento com pacientes que passam situações, essas questões de erros, como o Geraldo tem enfrentado, e eu sempre estendo a outros que estejam passando. Doutora Priscila, o que você poderia assim, compartilhar conosco de responsabilidades ou de movimentos que possam ocorrer até da própria sociedade frente a casos assim? Casos que estão sendo divulgados hoje, que nem o caso do Geraldo. Nós estamos nos esforçando realmente para que haja uma divulgação, para a gente tentar realmente uma mudança, construir alguma coisa, né? Na nossa humildade, a gente está dizendo isso. Eu acho que hoje, no ano que a gente vive, com todo o aparato tecnológico que a gente tem e que não existia antes, é feio você ler uma estatística dessa. Porque, assim, quando a gente tem algo, o transplante, o que quer que seja na área da saúde, não é mais tão novo. Isso já vem ao longo dos anos, né? Vem melhorando. Então, a tendência é sempre as coisas partirem para melhor. Sim. Aí, quando a gente vê que erros estão piorando num número desse... Muito grande. É assustador, porque, assim, 500% de quanto, né? Assim, de quantos erros foi ano passado. Então, às vezes... E aí, esse ano que vem eu vou ler de novo isso? Tá sempre um número aumentando. Numa época em que a gente tem muita tecnologia, a gente tem condições de fazer checagem, de fazer triagem, de tomar cuidado para diminuir erro. Por exemplo, né, eu já trabalhei em empresa, e em empresa existe todo um cronograma, existe a área disso, a área daquilo, para a gente impedir erro. Perfeito. Você imagina uma montadora de veículo. Nossa. E ele não está nem aí com erro. Nossa. Esse carro aqui que a gente está lançando, sei lá, 1 em 1 milhão vai causar um acidente e a pessoa pode morrer. Nossa. Lança esse carro ou não? Forte. 1 em 1 milhão. Muito forte. O que eu faço? Paro tudo, vou achar o erro e recomeço. Muito importante. Então, é assim, grandes empresas, ou nem tão grandes empresas, mas a gente sempre visa minimizar o erro. Sim. Ou até eliminar quando ele é possível de ser eliminado. Sim. Sabe? Então, assim, na área da saúde, eu estou lidando com a vida de alguém. Perfeito. Eu não estou lidando com um aparelho, eu não estou lidando com um objeto, eu estou lidando com uma vida. Sim. Qualquer que seja o meu erro, eu impacto a vida dessa pessoa para sempre. Sim. Às vezes até pelo bem, né? Vamos supor, deu certo o transplante, impactei a vida do seu Geraldo. Nossa, pro bem. Agora, pro resto da vida, é só sucesso. Então, assim, eu impacto bem ou não. Então, assim, se eu vou impactar bem, tem dois lados. Se eu vou impactar bem, beleza, a gente continua. Se eu vou impactar e vou causar algo de ruim para aquela pessoa, aí tem que parar tudo e repensar. Sim. Eu acho que hoje a gente, como paciente também, na verdade, quando se fala em transplante, na minha cabeça, nunca passou que Sim. eu poderia receber um órgão doente. Sim, sim. Entendeu? Verdade. É a mesma coisa que você falar assim, olha, fulano fez um transplante e graças ao transplante, hoje ele é HIV positivo.
é inadmissível nos dias de hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia. É verdade. Entendeu? De tudo aquilo que a gente pode checar e olhar de onde veio esse órgão. Quem era essa paciente? Ela já estava doente? Sim. Eu tenho consciência disso? Né, eu vou simplesmente pegar e eu sei que é um processo muito rápido, transplante tem um tempo, né, de tirar o órgão e levar até outro paciente, o órgão fica viável por um tempo, mas dentro desse tempo, tudo o que eu posso fazer, às vezes uma pessoa a mais, algo a mais, Perfeito. eu melhoro o meu processo. Perfeito. E evita erros. E evita erros. Perfeito. Perfeito. Nos dias de hoje, acho que é complicado a gente falar de tantos erros, de aumento de erro. A gente tem que falar de diminuição. Diminuição, a gente tem capacidade para isso. Exata, muita capacidade. Sim. Eu acredito nisso, é verdade. Até porque, assim, diante, assim, nesse cenário, né, tudo que envolveu o caso do Geraldo, né, o que a gente mais ouviu foram justificativas. Né, as justificativas, olha, provavelmente é porque isso, provavelmente por aquilo, provavelmente porque estava assim nessa fase. Eu não tinha... Então, assim, são muitas justificativas, né? Mas a gente precisa da ação também, né? Você acredita que se houver um empenho dessa classe toda, né, que envolve o transplante e todas as áreas, de maneira geral, hoje não estamos só enfatizando o transplante, né, mas de toda a classe que vai estar trabalhando com vidas humanas, né? Enfim, se houver um empenho maior, você acredita que a gente possa chegar num bom resultado de precisa? Chega sim. Assim, é claro que um transplante, por exemplo, deve passar por vários setores, por várias pessoas. Então, assim, se cada um fizer, assim, daquilo que eu analiso isso, eu analiso aquilo, se cada um fizer o seu melhor e com empatia, né? Quer dizer, e se esse órgão fosse para mim? Eu vou analisar de qualquer jeito? Ou para alguém que eu ame? Para alguém que eu amo, da minha pai, família, minha mãe, meu irmão? Nossa. Então é assim. Exatamente. Para quem é esse órgão? Não interessa para quem é. Exato. Eu vou fazer com excelência. Exato. Seja um parente meu, seja alguém que eu amo ou um desconhecido, o cuidado é o mesmo. Então, tem que ser o mesmo, claro. Porque, assim, é o meu trabalho. Sim. Meu trabalho é de fazer de qualquer jeito? Isso não é trabalho em área nenhuma. Em nenhuma área. Se eu tô lá e eu tô fazendo e eu tô trabalhando, é sempre o melhor que aquela pessoa pode fazer. Ainda mais algo, assim, tão delicado como a saúde de alguém. Sim, que depende até da excelência desse profissional. Aquele dia aquela pessoa não estava bem. Então, sei lá, é uma área tão delicada que aquele dia aquela pessoa não deveria estar ali. Exatamente. Me substitui que eu não posso fazer esse trabalho. Ter essa humildade, né? Também ter a humildade de reconhecer isso, pode né? me substituir? Exatamente. Eu não estou bem? A gente tem condições e a gente, como paciente, tem que perguntar, tem que pesquisar. Hoje a gente tem livre acesso a várias fontes de pesquisa. A internet, você pesquisa o que você quiser. Muito. Um campo vasto. Inteligência artificial. Então, assim, você vai numa consulta, você não precisa aceitar tudo que te dizem. Você pode questionar, mas por que isso? E o que vai acontecer comigo depois? Também. E quais são os riscos? Sim. Então, assim, a gente tem que aprender a questionar. Eu acho que quando a gente aprende a questionar, o outro lado aprende a querer responder e vai responder o melhor, né? Ninguém vai te dizer, olha, as chances são mínimas, as chances em algo que realmente eu tenho chance de ir bem. Sim. Então, a gente aprende a questionar como paciente, e isso de trazer o caso do seu Geraldo a público é legal porque a gente não tem ideia do que pode passar. Verdade. Quando eu penso em transplante, você pensa, trocou o órgão, vida que segue, né? Era o que a gente pedia para o seu Geraldo. Nossa, não vejo a hora dele conseguir tudo. Voltar a trabalhar. Que é a minha maior vontade. O senhor chegou, exatamente, o senhor chegou a conversar sobre isso com a gente. E aí, a gente como paciente não pensa, o que é que pode dar errado? A gente pensa no básico, risco anestésico, né? Aquela coisa toda que a gente tem medo, a rejeição. Sim. Mas e o resto, entendeu? É verdade. Posso receber um órgão ruim, posso receber um órgão comprometido, nisso a gente não pensa. Então, é legal divulgar para que outras pessoas comecem a questionar.
ia se preocupar. Verdade. Porque aí eu acho que quando os outros se preocupam e a gente movimenta, as outras pessoas tomam atitude. Para que isso não ocorra, fica feio, né? A gente dizer, poxa, eu recebi um órgão ruim. Sabe? É complicado. A Márcia falou uma coisa, acho que foi no outro podcast que a gente comentou, seria interessante comentar de novo, né, Márcia? Sim. Sobre o presente. Você que sabe a história direitinho, conta aí pra gente. Isso foi uma ilustração muito, muito profunda, né, de um amigo nosso. Ele falou que ele enxerga o transplante como um presente, né? Um presente que todo paciente espera receber. Ele está há longos anos na fila, uns mais, outros menos, porém todos esperam o seu presente. O órgão, né, um presente. E quando o presente chega, né, até numa caixa bonita, muito bem decorada, com seu belo laço, e aí esse paciente todo feliz vai abrir esse presente e aí não tem nada dentro. É uma caixa vazia. Ou seja, não faz sentido que você vá olhar por fora e não vai ter conteúdo lá dentro. Foi o que eu senti. Exatamente. Que o Geraldo guardou o seu tão esperado presente que não teve um conteúdo satisfatório para você. Para lhe trazer mais qualidade de vida, ou seja, né, para que você retomasse a sua vida. Minha vida. Não é mesmo? Hoje tem que enfrentar uma situação delicada, bastante séria. Eu achei bem profundo quando ele falou isso. E, doutora Priscila, você acredita que os pacientes, eles podem ser apoiados após um erro médico? Você acredita nisso? Que eles podem ser apoiados? E como poderiam ser apoiados? Podem e devem ser apoiados. Eu acho assim, se seja eu o hospital, ou seja eu a área que veio antes do hospital. Porque assim, eu, paciente, tenho contato com o hospital. Sim. Eu não tenho contato com quem passou antes com a área de transplante. Meu contato é com o hospital. Diretamente. Acho que é muito simples, é muito carinhoso, sabe? É uma questão de cuidado. Sim. Você oferecer um suporte emocional para essa pessoa. Aconteceu o erro, vamos andar junto. Sim. Vamos ver isso, senta aqui, vamos conversar, vamos explicar, vamos achar. O suporte emocional é mais uma ferramenta que hoje em dia é muito simples. Exatamente. Sabe? Tem muito acesso a isso, Tem muito acesso, tem muito né? acesso. Assim, é óbvio que o hospital em si já tem profissionais para isso. Gabaritados para isso, justamente. O problema é se eles querem fazer ou não querem fazer. Exatamente. E uma palavra que eu sempre falei com os médicos, né, que tratam do Geraldo ao longo dos anos, e a todos que eu converso. Eu sempre digo, quando uma situação acontece tão terrível dessa, né, uma situação que ninguém espera, pelo menos o paciente não espera isso. Né? Por favor, nós não esperamos isso. Com certeza. Mas uma vez que ocorreu, eu gosto de usar assim, é a palavra acolhimento. O acolher, né? O acolher a situação, acolher o paciente, dar suporte realmente emocional, como a doutora está dizendo, enfim, em todos os aspectos, né? A importância, sim, de agir rapidamente frente ao ocorrido, ao caso, né? A questão da saúde do paciente, mas é um conjunto de fatores. Eu vejo um conjunto que lá no final vai fazer toda a diferença, né? Senão vai ficar carente em algumas áreas. E essa carência realmente pode fazer com que a situação do paciente piore. Isso. A gente sentiu isso realmente na pele, né? Então, para nós, né? Isso assim, falando de todo o coração. A gente tem que falar o que a gente vivenciou. Né? Isso não é crime falar da sua história. Não é feio falar o que eu passei. Exato, né? É a nossa história. A nossa história é essa. Né? Testemunho Nos faltou de vida, né? esse acolhimento imediato. Né? A gente vivenciou situações extremamente difíceis, enfim. Mas estamos lutando, não vamos desistir, jamais vamos desistir. A gente só iniciou, só estamos começando. Eu esqueci de falar uma coisa. Só o que me deram logo no início foi abracinho. Todo mundo, ai, coitado. Ai, um abracinho daqui, outro abracinho dali. Mas não só naquele momento, né? Então, o que eu tô falando só ficou nisso. Foi bem falha essas questões, né? Eu acho que as pessoas, elas podem realmente... A profissão, ela te dá essa oportunidade.
Todos os dias. Cada caso é um caso, cada história é uma história. E você, como profissional da área da saúde, você pode fazer toda a diferença onde você está. E com aquele paciente, né? Tornar o dia do paciente mais leve, mais feliz. Até frente a uma situação caótica, a gente pode fazer com que a estrada seja um pouco mais leve, não é mesmo? Verdade. Você acredita nisso, doutora? Porque é o profissional da saúde quem tem o conhecimento, né? Eu acho que quando a gente procura um médico, a gente vai com a certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Eu, paciente, vou com os meus medos. Eu passei esse ano por uma situação que eu fui com todos os meus medos. Exatamente. Né? Assim, é complicado. E aí você vê todo aquele monte de gente que sabe que é quem... Então, existe uma diferença entre você ser bem cuidado ou você ficar largado. É verdade. Todos aqueles meus medos, tudo aquilo que eu estou sentindo, eu não sei responder. Quem sabe é a pessoa que está lá do outro lado, que eu procurei para me ajudar. Uhum. Entendeu? Então, é assim, um profissional da saúde, ele... acho que, em primeiro lugar, ele tem que pensar no outro. É ele quem tem o conhecimento. Ele quem pode mudar a minha situação. Tem que ser ser humano. Sim. Tem que ter empatia. Eu vou lá, eu vou trabalhar, não é simplesmente, eu vou levar isso para ele, é o remédio. Não. É você que tem que levar o remédio certo, na hora certa. É você que tem o conhecimento. Eu chego com os meus medos, os meus receios, as minhas dúvidas, o meu problema, a minha saúde, o meu problema, isso. E é você quem vai resolver. Então, assim, o pessoal da área da saúde, seja médico, enfermeiro, o que quer que seja, é uma área que abraça, né? É uma área que te acolhe, ou deveria te acolher. Sim. A gente aguarda isso, espera isso dos profissionais, Exatamente. né? Vai me pedir isso, aquilo, eu levei tudo agora. É você quem vai dizer o que vai ser feito comigo, que vai resolver o meu problema. Tá bom, meu problema não tem solução, mas que vai me dar condições de viver bem. Uhum. Então, a área da saúde deveria ter esse cuidado. Sim. Com o paciente que te procura para isso. Sim. E a participação, doutora Priscila, da sociedade frente aos erros médicos também. A sociedade, ela pode participar, né? Colaborar. Eu digo a sociedade de um todo. Bom, eu estou aqui numa situação que eu nunca enfrentei um erro médico, também nunca tive alguém da minha família que aconteceu isso. Então, mas o que a gente espera também que essa sociedade se manifeste frente a isso? O que você pensa de imediato sobre essa questão? Eu estou vivenciando, estou te perguntando isso, que eu estou vivenciando isso dentro dos metrôs. Eu estou vivenciando isso na pele. Porque, assim, até um lado bom da situação, né? Se a gente pode extrair, realmente é um lado bom. Eu ter esse contato de conversa com a sociedade, né? Eu estou aqui em São Paulo, então eu Geraldo, conversamos quase que diariamente com um monte de gente, né? Não vou dizer que é todos os dias, mas sempre que a gente sai, é uma oportunidade de conversar e a gente está no exercício aí firme da nossa campanha e a gente tem conversado com muitas pessoas, né? E eu sinto que elas são impactadas. Talvez por nunca terem pensado nessa possibilidade, né? Eu ouço muito isso, nossa, eu nunca imaginei, porque a gente vê como risco de transplante, ouve-se falar somente da rejeição, né? Da rejeição, ou de uma complicação pós-operatória, enfim, mas de receber um órgão doente com câncer ou com outra doença que seja grave, né? No caso como de Geraldo, uma neoplasia maligna. Então, assim, aí eu sempre falo na minha fala, né, com eles, eu falo, se você é uma sementinha que você está lançando, esse compartilhamento seu, essa divulgação nos ajudando, é uma sementinha, para que seja outros casos amanhã evitados de acontecer. Né? Hoje é você cooperando com o outro, a sociedade se envolvendo também nessas causas, né? Tem que haver a participação de todos. Eu sempre digo que esse mal pode, bater na porta de qualquer um. Infelizmente é uma realidade. Então, se nós não fizermos absolutamente nada, então nós, né, podemos estar deixando de construir algo bom para o dia de amanhã, para os futuros candidatos a transplante não passarem, nem outros pacientes também, em outras questões diferentes, também não passarem pelo que nós estamos passando.
né? É uma sementinha do bem. E eu volto a pergunta a você, né? O que você encara isso assim, Priscila, no seu conhecimento, na questão realmente da participação da sociedade? A sociedade pode participar? Pode. Eu acho que é nosso papel, claro, eu conheço... Como cidadão, né? Como cidadão, eu conheço vocês, mas não conhecendo, né? Eu acho que quando você leva isso para uma pessoa, você pode divulgar e fazer... É fácil espalhar. É fácil a gente espalhar notícia. Então, assim, a sociedade hoje tem uma força muito grande de divulgação e de pedir algo. Sim. E de pedir, de exigir. Quantas coisas a gente já foi para a rua, como sociedade, e já exigiu. Meu Deus. Quantas coisas bobas, às vezes, que nem precisava ir tanta gente, ou nem precisava de tudo aquilo. Sim. Então, assim, acho que tudo que envolve saúde, claro que é importante que a sociedade se envolva. Se envolva, lógico. E para se envolver, a gente tem que ter conhecimento. Eu não tinha conhecimento dessa possibilidade antes. Sim. Nem passava pela cabeça sim. Que alguém poderia receber um órgão doente. Sim. Então, quando a gente divulga o que vocês estão fazendo, seja aqui, ou no metrô, na rua, no Instagram, né, nas redes sociais, você está disseminando aquilo pelo bem das outras pessoas também. Pelo bem das outras pessoas. Isso. Não é uma causa única, não é uma causa só de vocês, é uma causa da sociedade. O que a gente tenta passar, eu e a Márcia, é o seguinte, é que quando as pessoas escutam a minha história, a gente está sempre falando também. E as outras pessoas? Porque a Márcia pode até falar melhor sobre isso, porque é ela que fala. E as outras pessoas que também fizeram transplante e receberam órgão dessa mesma mulher? Sim. Cadê essas pessoas? Outros pacientes, né? Você pode até explicar isso, né, Márcia? Pode, exatamente. Outros pacientes, né? A gente até perguntou para uma médica, sabe, doutora? Uma médica do transplante, né? O Geraldo se preocupou imediatamente. Até pelo, assim, a situação ser tão grave e tão devastadora, ele pensou nos outros pacientes. Ou seja, bom, um doador não doa só um órgão, né? São vários órgãos que são doados. Então, ele pensou imediatamente nisso e perguntou, e os outros pacientes, doutora, teve os outros pacientes que receberam órgãos dela, né? E se aconteceu com eles, né? O que aconteceu comigo, como eles estão, a gente recebeu, né, uma informação de que eles estão sendo monitorados, né? Ou seja, a gente quer estender isso realmente mais profundo. Estão sendo monitorados mesmo? E como está sendo hoje a vida desses pacientes? Se ocorreu com eles o que aconteceu com o Geraldo, né? Os órgãos que eles também receberam dela, ou seja, se a doutora falou eles estão sendo monitorados, então esses pacientes existem. E eles têm histórias de vida também. E se eles estiverem passando pelo que o meu marido está passando? Como está? Eles vão saber da verdade, né? Através de um exame de DNA, que esse câncer também que adquiriram foi através de uma contaminação, através do órgão. Então, isso também é um combustível que nos motiva a estar na rua. Ou seja, né, a gente tentar lutar. Nós estamos tentando lutar. Aliás, nós estamos lutando, né? Estamos tentando uma mudança. Isso. Me desculpa a minha colocação aqui. A gente está lutando e tentando uma mudança. Avançando de pouquinho, né? Para até a gente chegar a poder, de alguma maneira, construir algo melhor sobre toda essa questão, né? E, doutora, também queria, assim, abordar com você algo que eu também, aqui, veio no meu coração, né? Você acredita que os profissionais de saúde que cometem esses erros, né? E quando esses erros, eles são descobertos e há imposto sobre eles as responsabilidades que cabe a eles frente ao erro que eles cometeram. Você acha que isso traz um ensinamento a estes profissionais? Sinceridade. Só aprende quem quer aprender. Em qualquer área da vida. Só aprende quem quer aprender. Às vezes, a gente aprende mediante uma punição. Porque, às vezes, a gente comete um erro, ninguém viu. Eu vou lá e cometo de novo. Ninguém está vendo. Não acontece nada comigo.
Então, algumas coisas continuam errando. Então, assim, algumas coisas, elas só param de acontecer mediante uma punição. Não estou falando em nada grave, nada, mas tem que existir uma punição. Porque é assim, de fato, que o ser humano aprende. Quando uma criança faz algo errado, ela está na fase de aprendizado, ela faz algo errado, você larga ela fazendo ou você vai lá, corrige, reorienta? Não pode. Não pode. Tá bom, você vai ficar hoje sem celular porque o que você fez foi errado. Então, você pôs uma punição, na próxima vez ela vai pensar se ela vai refazer aquilo. Então, assim, um profissional de uma área dessa que comete um erro e, de repente, né, entende que errou, ouviu o erro, apareceu o erro, ele aprende se ele quiser aprender. Se ele tiver toda essa compaixão, toda essa empatia, tudo isso, ele não precisa nem de nada para aprender. Ele vai, opa, essa eu não faço de novo. Na próxima, eu vou prestar mais atenção. Eu olhei o vidro errado. Sabe, é do ser humano. E aí é muito individual o aprendizado. Sim, é verdade. Assim, graças a Deus, a gente não pode generalizar e colocar todo mundo na mesma caixa e falar não prestam. Não. Graças a Deus, a caixa dos que prestam ela é maior do que as que não prestam. É verdade. É verdade. Assim, essa parte é boa. Então, é assim, vai aprender se quiser. Se tiver isso de gostar de aprender, de falar, opa, errei, não quero mais fazer isso. Sim, com certeza. A gente sente, né, Geraldo, uma certa blindagem também, né, em torno de um erro, né? Ou seja, o erro acontece, aí parece que nos parece, né, a impressão que nós temos, parece que ocorre uma blindagem logo de imediato, não né? Esconder aquela pessoa. É uma coisa assim muito, muito triste até da gente sentir isso, né? Que pode ser uma verdade, né? Infelizmente. Como furar essa bolha, doutora? É porque eu acho que quando você assume o seu erro, eu estou te dando condições de ir contra mim. Então, talvez a blindagem seja algo assim. Eu vou assumir o meu erro até um certo ponto para eu não me dar mal. Porque se eu chego para você e sou sincero o suficiente, hoje um processo é a coisa mais fácil que tem de se fazer. Claro, se ele vai para frente ou não é outra história, mas eu não posso te dar argumentos contra mim. Então, eu acho que a blindagem é mais isso. Eu não vou te dar argumentos contra mim. Então, você vai ter que lutar, que é o que vocês estão fazendo. Isso não vai de contra, totalmente contra até uma questão moral, isso? Eu acho que é uma questão moral. Então, assim, que tipo de cidadãos, de seres humanos seriam esse, né? E o pior, há aqueles que estão vendo aonde aconteceu e também se calam. É isso mesmo. Parece que é um teor não muito diferente de quem cometeu, né? Exato. Se eu estou dando apoio, eu estou sendo conivente. Conivente com o erro. Exatamente, estou sendo conivente com o erro. Exatamente. Mas a questão é assim, quando eu assumo o erro, seja quem for, eu estou te dando argumento contra mim. Aí vai da pessoa, né? Não importa o que aconteça, eu errei, eu vou assumir. Sim. Acho que esse é o mais correto a se fazer. Sim. Errei. É verdade. Vou assumir e vou arrumar meu erro. Exato. Vou fazer de tudo para consertar o que eu fiz e não acontecer de novo. Exatamente. A gente sente isso, né? Assim, até uma dificuldade que nós tivemos, eu estou até falando isso, doutora, porque a gente sentiu essa dificuldade, né? Até para marcar uma reunião com um cirurgião nos foi difícil. Assim, uma coisa até seria normal isso, né? A gente conversar com o profissional que assim realizou abertamente, né? Doutor, olha, né? Às vezes eu nem acredito também que seja até pelo o médico isso, né? O médico exigiu que, olha, não falem nem marquem comigo. Às vezes não acredito nem que seja uma postura do próprio profissional, às vezes, frente a isso. Mas parece que um sistema que já é uma cultura isso. Né? Cria-se uma cultura. Ou seja, nossa, a gente precisa dificultar, se resguardar e todo mundo... E eu acho que não. Porque aonde a comunicação é falha, aí é que vai gerar mais problema. E eu acredito nisso, doutora. Estou errada? Estou errada, Geraldo? Aonde gerar dificuldade de comunicação, aí é que vai começar a piorar o problema. Eu vejo assim. Você passa a se questionar, não quer falar comigo por quê?
Exato. Tem alguma coisa, então. Porque Exato. se veio falar comigo, explicou tudo, eu entendi, vamos ver o que dá para ser feito. Foi transparente. Não, a pessoa nem quis falar comigo, alguma coisa tem. Então, a gente fica no escuro, né, sem conseguir. Às vezes eu só quero um esclarecimento. Quero falar com o cirurgião, ele faz isso várias vezes, ele é a Muitas pessoa vezes. quem sabe. Exatamente. E eu só quero entender. Só quero, né, exatamente. uma explicação, esclarecer. Se não ficar suficiente as informações, a gente avança. Porém, são as primeiras, acho que, informações iniciais, né? Para a gente começar a entender Porque quando algo de ruim acontece com a gente se pergunta primeiro, né? Por que eu? Por que comigo? Uhum. De tantas pessoas, sim. Por que comigo? Então a gente já começa querer entender do porquê aconteceu. E é claro, é natural ir atrás das pessoas que participaram de todo o processo e querer entender. Sim, sim. Acho que nenhuma instituição está acima da lei, né, doutora? Não. Nenhuma instituição está, né? Que possa ter um comportamento de achar, bom, então deixemos para lá, deixa o barco correr, né? Acho que ninguém está acima da lei. Eu acredito na justiça, eu acredito, de verdade. Embora muitos, mas a justiça é falha, a justiça é assim, a justiça é assada, eu ainda quero acreditar na justiça. Porque se eu não acreditar na justiça, eu não faz sentido nem eu estar aqui, nem estar... Né, a gente agora hoje está entrando, né, com providências, enfim, a respeito desse caso, então não precisa fazer nenhum movimento nesse sentido. Né? A gente acredita na justiça da brasileira, a gente acredita, né, ela tem que ser respeitada realmente, frente a casos assim. No nosso caso, a gente tentar, através agora da lei, né, da justiça, encontrar aonde aconteceu esse erro. Eu sempre digo, nós não estamos aqui acusando nenhum departamento, ninguém, até porque quem vai fazer verificação, tudo isso não somos nós, né? E se tiver que haver algum julgamento, também a própria lei é quem julga, não é nossa competência isso, nossa competência é expor o fato, dizer nós somos os prejudicados e nós buscamos a justiça, né? De quem compete fazê-la acontecer na vida do Geraldo, no caso, né? Compete alguém, que são as autoridades que vão estar julgando esse caso. Mas a gente tende a avançar em tudo isso que tenha acontecido com a gente, avançar de pouquinho, cada passo é importante, a campanha só foi um início, eu sempre digo... não vamos parar, né? Não vamos parar, todo movimento vai gerar uma ação, né? Uma ação... Eu acredito, no nosso caso, muito boa, né? Porque o nosso movimento de sair de uma situação difícil, nós ficamos um período assim, até nem querendo sair de casa, só saía para as coisas mesmo, doutora. Obrigatória. Só obrigatória mesmo, assim, mas e para ir médico, um exame, mas a gente ficou tão devastado que a gente não queria sair de casa. Não queria. A gente passava assim dentro de casa mesmo, né? Uma situação muito difícil, mas aí a gente, né? Eu creio que Deus entrou com a providência também no nosso coração e a gente foi em busca realmente de ajuda. Esse foi o primeiro movimento, ou seja, a gente precisa compartilhar isso. Por isso que é importante você que esteja passando por um problema semelhante ou igual ou tão grave quanto este, que você faça os seus movimentos em prol da sua vida. A sua vida, ela é preciosa e a gente precisa fazer os movimentos. Quando a gente faz os movimentos, a situação começa a acontecer ao nosso favor, né? Isso é importante. E sair de casa foi um grande movimento nosso. Ou seja, buscar ajuda. Algumas não foram muito produtivas, né? Como aqui nós já falamos na outra entrevista, até com o casal, né? Que esteve nos entrevistando aqui, o Léo, a sua esposa. Mas a gente não desistiu e continuamos fazendo os movimentos, que fomos para as ruas, buscar a ajuda do povo paulista. E o movimento do povo, da sociedade, é isso que eu quero enfatizar. Eu tô assim... Maravilhada. Eu fico encantada, gente. Olha, encantada com a força que o povo tem quando se une, de verdade. E eu estou vivenciando isso, e esse movimento deles também nos ajudando a compartilhar, a divulgar o caso, gerou com que a imprensa chegasse. Que é outro movimento também da imprensa, né? Quero agradecer muito à imprensa brasileira. Realmente, assim, olha, para nós, de verdade, foi um acolhimento muito
muito grande. É assim, de todos. Não teve nem menos nem mais. É de verdade, eu estou sendo muito sincera, né? Às vezes a gente vê setores também muito julgados daqui e dali. Olha, para nós, gente, de verdade, a imprensa nos acolheu muito, a todos os jornalistas que vieram à nossa casa, ou que nos ligaram, que a gente deu, né? Pudemos compartilhar, né, o acontecido. E eles ali, né, diante das matérias que prepararam, foi um acolhimento assim muito, muito bom para a nossa vida, divulgou esse caso e o movimento continua. Doutora, o movimento continua. Nós estamos aqui, que é um outro movimento, né, e que daqui a gente vai indo devagarzinho para. Nós vamos andar até onde o Senhor nos permitir andar. Né? Até onde Deus nos permitir. Nós não vamos parar realmente, né? Frente a esse caso, que não é só o caso do Geraldo, doutora, mas é o caso de todos os pacientes. Aí, né? Eu quero aqui, depois, eu até vou passar aqui a finalização também para a doutora. Eu queria falar a você, né, que você não tenha medo de se expor. Não tenha medo de se expor, né? A exposição, ela não é fácil, realmente, a gente se expor, né? Para mim, não é fácil me expor. Deus sabe que não está sendo nada fácil se expor. Até pelo fato da gente, né? Às vezes a gente fica acanhado. Eu comecei muito reservada, ficava muito acanhada de falar, mas aí devagarzinho a gente vai tendo força, porque a própria causa, ela nos empurra, né? Ela nos impulsiona, ou seja, vai, que é uma causa nobre, é uma causa justa, realmente. Então, eu quero dizer a você, assim, de todo o coração que está nos assistindo, paciente, é com você que eu quero dizer, não tenha medo. Realmente, leve o caso a público. Se você tiver provas suficientes, denuncie, né? Porque o silêncio, eu sempre digo, o silêncio não promove mudanças. É verdade. Nessas questões, o silêncio não promove mudança. Nem o silêncio institucional, nem o silêncio da saúde pública. Ou seja, nós temos sim que abrir a nossa boca, literalmente, com sabedoria, claro, com responsabilidade, mas falar a verdade. A verdade tem que ser dita, ela tem que ser declarada. Aconteceu isso comigo, tá aqui, eu tenho provas disso, né? Denuncie, busque os seus direitos frente a uma situação que lhe causaram, né? Para não ficar um caso, engavetado. Senão vai ser um caso engavetado. Eu não acredito nessa justificativa, doutora, que a gente ouviu, que eu sempre falo isso para as pessoas. Os velhos discursos, né? É a fatalidade, não tem como saber, ou o índice é muito baixinho. Não acredito. Não acredito nisso. Eu acredito, sim, casos que não são nem divulgados e nem descobertos. Talvez nunca serão. Uma coisa só que eu queria que você falasse depois, Márcia, é o seguinte, que as pessoas que aconteceram, tiverem provas, entrem em contato conosco. Exatamente, através do canal, por favor. Através do bem WhatsApp, lembrado, bem lembrado. Tem o telefone nosso. Sim, tem os nossos telefones, né? Também tem o nosso canal. Então, se você vamos nos unir, né? Eu digo assim, se motive então a nos procurar. Para a gente pelo menos conversar, unir forças, né? De repente a gente pode... Trazer um caso até aqui. Trazer um caso, a gente quer dar voz a você. E mostrar que não foi o acaso, né? Porque assim, aconteceu só com o seu Geraldo, não, aconteceu com fulano, com ciclano, aconteceu com mais gente. Exatamente. Não foi o acaso, entendeu? Sim. Então é um ajudando o outro, dando suporte, verdade, né? Botando lenha para o negócio funcionar. Exatamente. Porque assim... Que outro caso a gente conhece de alguém que passou pelo que ele passou? Exatamente. Verdade. Eu tenho uma historinha que eu sempre falo para as pessoas, é o seguinte. Aqui está um torrão, uma brasa. Se você colocar aquela brasa no meio de outras que estão apagadas, o que vai acontecer? Aquela que está com fogo vai começar a esquentar os que estão em redor. Sim. Dali a pouco você tem uma churrasqueira. Vira um braseiro, Vira um braseiro. Então, é hoje que a gente quer. De situações boas, O nosso caso aqui é somente uma brasinha.
Só que com outras que vão se aproximar, É verdade. vai virar um fogareiro. É verdade. isso Para algo Uma bom, brasa- para uma boa causa. Uma boa causa. causa. Isso fortalece Justamente. a causa e fortalece a Amém. gente, para que Exato. não aconteça com mais outras pessoas. É Amanhã verdade. posso ser eu, pode Sim, ser isso mesmo. um parente meu, alguém que eu conheço, um vizinho. Então, verdade. essas coisas a gente acaba se unindo Sim. para fazer uma boa causa. Sim, é verdade. Inclusive, o fundamento, né, o surgimento desse programa, doutora, é justamente isso, né? É dar voz àqueles que também precisam ter. É. Assim como nós estamos tendo, está nos dando essa voz, né? A imprensa nos deu essa voz para a gente falar abertamente o ocorrido, né? E aqui esse programa também está nos dando voz. Então, esse programa não é só nosso, a gente quer também que você Compartilhar. participe, a gente quer que você venha aqui, nos procure para dar voz ao seu caso. É isso mesmo. Você que tiver as provas, né? Isso é importante também, né? Para não Sempre ficar provas. só no campo da palavra. palavra. Eu sempre digo, a gente não pode ficar no campo da palavra. A gente tem que ter as provas, né? Que nem no caso Geraldo, é comprovado através do exame DNA e outras documentações. Então, isso é muito importante. Márcia, também você pode até comentar sobre aquela pessoa que nós encontramos no metrô, que Sim. amputaram a perna errada da Sim, mulher. então, muitos nem casos. precisa de prova. Ali já Esse não mostrou precisa. tudo. Gente, é muitos casos. Olha, de verdade, até isso que eu quero também reforçar. O Geraldo lembrou, a gente encontrou uma mulher, ela assim, muito abatida, ela foi fazer uma cirurgia, ela tinha que amputar, doutora, uma perna dela. E amputar a perna errada. Olha, Aí que depois absurdo. teve que É recuperar. irreparável. Não, é É um irreparável. erro irreparável. Meu Deus, eu achei assim, Aí eu até amputaram a chorei. certa, É. coitada. Agora Sim. tem que ficar na Eu cadeira até de chorei. rodas. Então, ou seja, depois ela teve que se recuperar da perna que foi amputada errada, para depois realmente amputar a perna certa. Certo. Hoje ela não tem as duas pernas. E hoje ela fica numa cadeira de rodas. De roda. Né? Então, assim, olha que situação. E já chegou outros casos para nós, também semelhantes ao caso do Geraldo. Né? Então, assim, por favor, não só nos basta procurar de forma reservada. A gente precisa que você também tenha coragem, que você tenha realmente esse amor pela sua própria vida, porque além de ter o amor pelo próximo, é amor pela sua própria vida. Então, se sinta engajado, encorajado. Nos procure, se você realmente sentir no teu coração, você fala, chegou o momento, eu quero realmente contar minha história do que eu estou passando. Então, por favor, nos procure. Para nós será um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. verdade. O programa tem esse fundamento. Esse é o Para fundamento. dar voz àqueles que precisam da voz frente a casos de erros, Erros sejam médicos. médicos, das imperícias, das imprudências, da negligência, enfim. É tudo isso e muito mais. Não só do transplante, né? Mas o Não caso só dela, do a amputação. transplante. Recentemente teve uma senhora que fez quimioterapia sem necessidade. Exatamente. Então, E um Teve- paciente também que saiu na matéria também. junto conosco também. Também. Tem um paciente também. É verdade, recebeu quimioterapia sem nunca Sem ter tido. necessidade. Necessidade. Então, os erros acontecem, são gritantes mesmo, são muito gritantes. Doutora, a gente já está finalizando, né, o nosso programa, né? Já estamos Tá. na Infelizmente, reta uma hora final. passa tão rápido. A gente nem eu começou quero- a conversar direito. Olha, doutora Priscila, que prazer ter você conosco. Você sempre para nós, assim, é uma amiga, realmente. Muito obrigada pela sua amizade, pelo seu acolhimento, que é de anos conosco, né? E para nós está sendo muito um prazer recebê-la, de verdade. É do coração, você sabe o quanto a gente admira, né? A sua conduta, até como ser humano, além da excelente profissional, mas eu digo do ser humano que você é. Uma pessoa muito sensível, realmente. Não estamos jogando confete, porque isso é muito verdadeiro. Nós não precisamos usar isso com a doutora Priscila. Ela sabe que a gente respeita muito ela, né, como ser humano realmente. Ela tem o nosso amor, o nosso carinho realmente. Então, olha, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar agora, nos deixa uma palavra final, por favor. Há um recado a quem está nos assistindo, por favor. De tudo que eu já acompanhei com vocês, o que eu sempre gostei de vocês é isso. É dar a cara, é ir pra rua, é não desistir. Eu conheci vocês procurando um cachorro que sumiu. Eu conheci vocês assim. E eu, na época, Nossa, vocês já verdade. iam pro metrô, pro ônibus e faziam e aconteciam. E eu falava, caramba, o povo põe um cartaz aqui, outro ali, segue a vida. E eles passaram 2 meses mais procurando um cachorro. Um cachorro.
Entendeu? Então é assim, isso que vocês estão fazendo é muito bonito. E o detalhe, achamos, viu? Exatamente, eu lembro. Achamos, É. ele ainda viveu um tempo, ele ainda Isso. pôde aproveitar. É muito legal, porque é sair da mesmice. Eu tenho duas opções: ficar em casa, trancado na depressão, chorando. Às vezes a pessoa nem se alimenta, entendeu? Ou eu tomo uma atitude. E às vezes essa atitude muda a vida de outros. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando na cara. É difícil ir pro metrô com cartazes, se expor. Vai ter gente que nem vai te olhar, vai ter gente que vai ir lá te dar uma... então, vai ter gente que vai te dar uma palavra de apoio. Então, assim, é muito legal o que vocês fazem, sabe? É assim, e vocês são um casal muito unidos. É um casal diferente. Amém. Sabe? Obrigado pela Eu só peço a Deus que continue abençoando vocês e dando sabedoria para ir pelo melhor caminho, para a gente ter um caso de sucesso. O problema dele existe e sempre vai existir, mas vamos parar por aí? É só o dele? Não vai ser para mais ninguém? Vocês estão fazendo algo pelo benefício, não só de vocês, mas de outras pessoas. É verdade, é verdade. Eu também quero me despedir. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigada a você que está nos acompanhando no programa. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe grandemente a sua vida. E podemos dizer até o próximo Caminho Livre. Próximo Caminho Livre, com certeza. Estaremos firmes e fortes. Opa! Firmes e fortes, doutora. Amém.